muito prazer, pessoal. Já estamos aqui com a próxima mesa. A gente é super ativo, né? Todo mundo muito interessado. Nós estamos somando desde segunda-feira mais de 1.000, né? Acho que mais de 1.000 por dia de espectadores assistindo a gente. Então, os debates têm sido muito legais. E queria falar que o Telesíntese é um portal de notícias, né? A gente é especializado há 15 anos, que a gente está no mercado de telecomunicações e tecnologia digital, e o nosso objetivo em promover esses eventos, nós fazemos para diferentes perfis de segmentos econômicos, é unificar justamente as soluções do nosso mundo de tecnologia digital e conexão para as demandas do segmento econômico brasileiro. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui nessa nossa mesa. A nossa mesa agora da manhã vai tratar ainda sobre o que a inovação gera para o avanço da produtividade, um tema realmente muito instigante, né? E eu gostaria de convidar, já estão todos aqui, eu gostaria de convidar o moderador, é o Rodrigo Spengler, ele é o sócio da Biftec. Bom dia, Rodrigo, obrigada pela sua presença. E então eu vou passar os Bom microfones dia, para Miriam. você. Tudo bom? Eu passo para você você conduzir os trabalhos e eu sei que você está com um probleminha na sua, aí que a gente fala, né, na sua conexão, depois da pandemia, ela se torna cada vez mais importante, mas eu sei que a gente está te ouvindo, então obrigada pela sua participação e já passo então para você já chamar os nossos convidados e começar o bate-papo, tá? Antes de passar definitivamente para você lembrar que à tarde a gente ainda tem vamos começar um pouquinho mais cedo hoje, a gente tem um talk show às 2 horas que vai tratar do avanço da conectividade no campo, como é que ela pode escalar as iniciativas do Smart Farming. São diretores e dirigentes da Virtuais que vão bater um papo com vocês e logo em seguida, para encerrar o nosso evento, congresso desse ano, a gente vai ter algumas apresentações das Agritechs que estão incluídas na Agritech, que é a nossa parceira na realização desse evento. Então, muito obrigada. A gente já passa para você, então, Rodrigo, e bem-vindos aí para esse importante debate. Obrigada. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder estar mediando esse debate aí. Miriam, o que aconteceu de fato, eu estou com um problema de conexão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Miriam? Estamos ouvindo bem, Rodrigo. Estamos ouvindo sim. Miriam, está me ouvindo? Estamos ouvindo bem, pode ficar à vontade que a gente está te ouvindo bem. Só não está te vendo, mas está te ouvindo bem. Miriam, eu peço desculpas, a minha conexão está muito ruim, eu não consigo ouvir vocês, então, para não atrapalhar os trabalhos, eu pediria que você iniciasse a mediação e, se melhorar a minha conexão, eu entro novamente, mas eu não estou conseguindo ouvir vocês. Ok, Rodrigo. Então vamos começar. Nós estamos aqui com Martiniano Lopes. Eu vou dar 5 minutinhos, vou falar o nome de vocês e que cada um se apresente então um pouquinho. Tá? O Pedro Leal, estamos com o Ronei e estamos com o Marcelo Capes. Eu vou pedir então já que eu comecei por essa ordem, por favor, para o Martiniano fazer uma breve apresentação sobre você e seu projeto, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, sobre um tema acho que é muito relevante, especial para o setor. Meu nome é Martiniano Lopes, eu tenho atuado em consultoria de negócio há mais de 30 anos. Sou sócio da KPMG, líder da consultoria de Agri, e tenho trabalhado muito intensamente aí com as empresas do setor de Agri, em especial o que nós chamamos na transformação digital do setor, né? E quando eu falo transformação digital, eu falo da transformação do business também, né? E onde entra, por exemplo, toda a transformação digital que está acontecendo na área agrícola e toda a conectividade da área agrícola. Ok, Martiniano, obrigado. E, por favor, Pedro, fala um pouquinho você e a Raizen, por favor. Bem, bom dia aí, todo mundo. Prazer aí estar com vocês.
Sou Pedro Leal, sou responsável aqui na Raizen pelo Pulse, que é o nosso hub de inovação, onde hoje a gente tem uma atuação muito forte aí em AgTech, então trazendo aí bastante soluções com startups, trazendo realmente soluções aí inovadoras para o campo, onde a gente tem não só esse olhar para o mundo de AgTech, mas para todo o ecossistema da Raizen. Acho que quando a gente fala do mundo de agricultura, ele é muito forte aqui dentro, mas a gente também tem uma cadeia de logística, temos os postos de gasolina, então a gente costuma falar muito aí dessa atuação do campo ao posto. E acho super relevante aí a gente discutir essa questão da digitalização na agricultura, dos avanços, e principalmente aí acho que a pandemia acelerou bastante, né? Todos os impactos e como isso é positivo aí nessa fortaleza que a gente tem no Brasil, que é o mundo da agricultura. Tá no mudo, Miriam. Tá no mudo. A gente sempre comete esse erro. Ronei, por favor. Ronei é da SLC Agrícola. Olá, pessoal, bom dia. Prazer em estar com vocês hoje aqui. Eu atuo na SLC Agrícola aí já há um pouco mais de 15 anos, sou responsável pelas áreas de agricultura de precisão, a parte de agricultura digital, né, e novas tecnologias e sistemas de gestão. Então, dos dados até as análises, né, faço todo esse caminho aí tentando sempre trabalhar com redução de custo, aumento de produtividade, melhoria de eficiência no negócio através da tecnologia. Ok, Vanei, obrigada. E, por favor, Marcelo. Bom dia, senhores e senhora. Muito obrigado aí pelo convite. Eu sou um produtor agrícola, né, de origem familiar, né, como toda a agricultura no Brasil. E nós plantamos no Mato Piba. Temos áreas de produção na Bahia, no oeste da Bahia, no Piauí, no Maranhão, e também mexemos com pecuária no Tocantins. Estamos na região há mais de 30 anos, eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, sou engenheiro agrônomo de formação, sou ligado diretamente à produção, né, da nossa propriedade, e além disso, hoje estou presidindo uma cooperativa que representa cerca de 600 mil hectares no oeste da Bahia, e também em alguns produtores do Mato Piba, e estou à disposição mais como usuário de tecnologias e buscando, né, uma região com dificuldade enorme de conectividade. Você vê que a nossa mesa está super diversificada, o que é bom, que provoca certamente um debate importante, né, sobre o que a indústria tem a oferecer e na verdade, cadê eu aqui? E na verdade, vocês estão me vendo? Sim. Tá, é porque entrou um negócio aqui na minha tela e eu acabei sumindo. E o que o consumidor, que é o produtor final, deseja, né? Então, acho que a primeira perguntinha para a gente dar uma esquentada, o Rodrigo me permite, na hora que ele quiser conduzir, por favor, faça isso, Rodrigo. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação desde do ano passado, em todos os segmentos econômicos, principalmente na nossa indústria, a pandemia, o que ela trouxe de algum resultado, de benefício, apesar de todos os males, foi a aceleração dessa revolução digital, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim como é que isso se deu nas áreas de vocês, ou seja, assim, o que efetivamente essa revolução digital foi boa ou foi ruim para o mundo do agro, entendeu? Como é que vocês conseguem avaliar isso e até de que forma que o setor do agro se apropriou ou não, mais ou menos, dessa mudança e como é que vocês estão vendo agora para frente? Quem quer começar, por favor? Ronei? Bom, essa pergunta é excelente. Nós, certamente, como todos os agricultores, iniciamos de alguma forma a jornada de transformação digital, né? Como grande grupo, então, a gente já vinha realizando várias transformações ao longo dos últimos anos.
E, obviamente, que essa escalada, né, essa necessidade de digitalizar algumas coisas, ela aumentou, né? Você conseguir gerir grandes propriedades rurais à distância, ter os indicadores em mão e em tempo real, necessita que haja uma força-tarefa muito grande, né, em colocar essas tecnologias em funcionamento, depois habilitar novos processos de monitoramento e preparar as pessoas para utilizar essas tecnologias. Então, essa jornada de transformação, ela foi potencializada, né, nesse momento. E o que a gente espera em termos de evolução nesse sentido é que continue sendo muito transformadora e que a gente consiga, por exemplo, dar passos à frente, como, por exemplo, integrar dados e informações de plataformas, trabalhar aí a questão de análise desses dados profundamente, transformando em informações relevantes para o negócio, né, para tomada de decisão no nosso dia a dia. E aí entra uma série de novas tecnologias, né, nomes bonitos como inteligência artificial, a ciência de dados, que são grandes habilitadores, né, para a gente chegar no momento aí de fazer grandes prescrições utilizando essa massa de dados que a gente vem coletando já há muitos anos. Vou fechar aqui. Pedro, por favor, como é que você avalia um pouco esse período aí intenso? Sim, não, eu acho que a digitalização do campo ela é extremamente importante. A gente vê que na medida que a gente traz mais tecnologia, na hora que a gente realmente traz mais esse conhecimento técnico para o campo, a gente também acaba diminuindo muito aquilo que tinha, né, do êxodo dos trabalhadores do campo, porque você começa a levar a tecnologia, você realmente começa a trazer uma mão de obra mais específica, uma mão de obra mais elaborada para trabalhar. Então, eu acho que quando a gente no Pulse acredita muito que realmente você criar esse ecossistema que fomenta a inovação no campo é extremamente importante. E a gente enxerga realmente assim, o Brasil, a gente costuma falar, né, é um país de dimensões continentais. E a gente tem diferentes culturas em diferentes regiões do Brasil. Então, você tem realmente o papel dos hubs de inovação, o papel desses polos que fomentam a inovação é muito importante, porque você consegue conectar diferentes players. A gente tem ali no Vale do Piracicaba a Exalc, temos a própria Raizen com o Pulse, temos outros players que você consegue realmente criar um ecossistema que acelera a troca de informação, acelera a colaboração entre as startups, entre esses empreendedores, que traz mais tecnologia para o campo. E acho que o mais importante, o próprio Rony falou aí, a gente tem esse costume de achar que levar tecnologia para o campo é levar aquela tecnologia da NASA, aquela sopa de letrinhas de inteligência artificial, satélite. E sim, são tecnologias disruptivas que a gente sim precisa levar para o campo, mas hoje você também tem soluções de digitalização de processos, que são soluções mais simples para o agricultor, que ainda assim trazem benefícios gigantescos. A gente tem uma startup que está com a gente, onde ela automatiza o processo de renovação de contratos só de acelerar e automatizar a busca de diversas certidões ambientais, certidões de propriedade e uma série de outros documentos necessários no Brasil, você traz uma melhoria nesse processo muito grande. Então, acho que sim, a gente tem muito espaço e eu acho que a gente tem que realmente olhar essa cadeia como um todo. Ok. Marcelo, você que põe a mão na massa aí, qual foi o grande impacto para você dessa mudança toda? Realmente, como você falou, Miriam, nós temos que ter um respeito muito grande pelo momento, né, que a população no geral viveu, mas quando a gente fala de tudo que nós vivemos, né, para conseguir permanecer tocando os nossos negócios, né, foi uma transformação incrível em um espaço de tempo muito curto, né? Então, como nos adaptar a reuniões online, né? A gente achava que a gente ia ficar isolado e uma reunião em cima da outra, né? E agenda cheia e, enfim,
nós conseguimos nos adaptar de uma forma muito rápida, né? E isso só aconteceu através de todas essas inovações que vieram acontecendo, né? Então, surgiram na nossa vida de produtores, né, de uma forma muito rápida, aplicativos, formas de comunicação novas que nos permitiram estar até mais próximos e conectados do que éramos antes de um ano atrás, né, antes da pandemia. Então, realmente, abriu os olhos dos produtores, né, nós internamente dentro da cooperativa achamos formas de nos comunicar e levando tecnologias até o produtor e até eu como usuário de tecnologias, que nos traz mais ou menos o que o Ronei nos falou, que é tecnologias que nos permitem estar medindo todos os passos que acontecem dentro da propriedade, mesmo à distância, melhorando a nossa eficiência, buscando um melhor preparo das nossas equipes, buscando uma melhor comunicação, já que estávamos um pouco mais distantes, né? Então, a reviravolta foi enorme, o produtor realmente passou a abrir a cabeça de que é necessário e com essa inovação toda, a gente consegue estar trazendo resultados melhores, né? Não só em ganho de produtividade, mas também numa diminuição de custos, né? Porque a gente aprendeu a medir mais coisas, aprendeu a visualizar números que antes, muitas vezes, não era dada toda a atenção que merecia, né? Então, realmente, vivemos um mundo diferente na agricultura como um todo, mesmo essa agricultura com produtores menores, hoje vislumbram algo novo, algo diferente, onde a inovação se encaixa perfeitamente, né? Martiniano, e vocês certamente têm vários números para confirmar ou, enfim, enriquecer essa avaliação? Como é que você vê isso aí? Boa a conversa aqui, né, e as experiências das pessoas aqui, né. O que a gente tem sentido muito fortemente na KPMG é que, como você disse, ou seja, a pandemia acelerou, tá? Acelerou bastante a transformação. A gente tem demonstrado claramente nas pesquisas e nas relações que a gente tem tido com os clientes. E o ponto, acho que, alguns pontos aqui fundamentais para o nosso entendimento, né? A nossa agricultura, em nível mundial, é muito competitiva da porteira para dentro, mas muito ineficiente da porteira para fora, né? E esse é um tema que realmente tem impactado muito, né? Porque, de alguma forma, o Brasil cada vez ganha mais ainda preponderância em nível mundial com a sua agricultura, né? E até tem compensado fortemente essa ineficiência da porteira para fora com produtividade, né? O nível de produtividade que a gente tem hoje em nível mundial é impressionante, seja em grãos, né? Seja em açúcar e álcool, né? Seja em pecuária, né? Com qualidade de produto realmente inigualáveis. Então, é um mérito da nossa agricultura que, para isso, teve que inovar. Tá? Então, um ambiente que nós temos importantíssimo é o nosso setor agri, é um setor inovador, é aplicado. Eu vivi muito aí dentro uma experiência, que talvez alguns aqui tenham vivido, talvez, que na transformação na colheita, por exemplo, da cana, da colheita manual para a colheita mecanizada. Eu queria usar esse exemplo, que parece um exemplo distante, mas que traz muita verdade para a nossa realidade de hoje, tá? Nessa transformação que foi na década de 90, né, para 2000, você tinha o quê? Uma estrutura da organização das empresas fortemente calcada em pessoas. A colheita era manual, com muita gente, o cara tem que dar uma logística de transporte de casa, né? Era uma mão de obra menos qualificada, tem todas as dificuldades possíveis e imagináveis ali dentro. Quando veio a mecanização, o que aconteceu? Né? Claramente, você mudou o teu perfil da tua organização. Você teve que trazer pessoas especialistas em logística, pessoas especialistas em manutenção, pessoas especialistas em sistematização, na agricultura de precisão, modelo de infestação e contaminação, né, e pragas mudou completamente. Então, a estrutura do modelo mudou muito. Quando a gente olha a agricultura da década de 90 e depois de 2000, é completamente diferente em todas as suas dimensões. Logística, pessoas, estrutura, competência, perfil. O que nós estamos vivendo hoje
é a mesma transformação. É uma transformação onde a gente vai ter que cada vez mais pensar em digital primeiro. É uma transformação onde a gente vai estar cada vez mais com equipamentos autônomos. É uma transformação onde mais a mineração e a correlação de dados torna cada vez mais relevante, né? Mecanismos, né? Onde você tem uma organização onde no passado você controla muito os seus sistemas, você tem geralmente os sistemas privados, você é proprietário, e você passa para um modelo de ecossistema onde você trabalha cada vez mais com soluções de tecnologias disruptivas, tecnologias emergentes, de mercado, e às vezes com startup, com empresas que estão se formando. Então, a sua estrutura organizacional muda, trazendo cientistas de dados, trazendo pessoas de especializadas em ecossistema, com um perfil diferente, mais pessoas jovens, com mudança, com um modelo mental diferente, né? Com uma estrutura organizacional diferente, com um perfil diferente, com sistemas e tecnologias diferentes. Tá? Nós estamos vivendo uma revolução de transformação que nós vivemos na década de 90, vai acontecer agora, nessa década de 2020. Tá? Vai ser uma transformação muito grande no campo de conectividade. Daqui a pouco vem o 5G, a gente vai ter o campo iluminado, que vai ter uma vantagem fantástica. Mas quais são os grandes desafios que nós estamos enfrentando hoje? Né? Nossos grandes desafios hoje como é que eu, com tantas startups que estão acontecendo por aí, aparecendo, em qual me plugo? Qual é a que realmente... Estão batendo na minha porta, e muitas das empresas aqui estão empresas de startup batendo na porta. Faz sentido aquela empresa ou tem outra? Como é que eu mapeio? Por exemplo, a KPMG, nesse objetivo, ela adotou alguns pilares importantes para ajudar nossos clientes nesse processo de transformação, e nós estamos assim, realmente sendo uma demanda da parte agrícola assim, absurdamente grande, porque é um setor hoje que, infelizmente, está sendo muito rentável, né? E está buscando inovação constantemente. Né? E é impressionante a quantidade de demanda. E alguns pilares são fundamentais. Primeiro, tem que conhecer a indústria com propriedade. Se não conhecer a indústria, não tiver conseguindo, se não falar sobre a açuqueira, falar sobre, né, a questão do modelo varietal, você não consegue fazer uma discussão profunda. Você precisa trabalhar com soluções que são soluções privadas, né? O IRP, tecnologias emergentes, né? Mas tem que estar trabalhando também com soluções abertas, com startups, com soluções. Então, a tua variação, né, e cada vez mais intensa de tecnologia, e aonde você vai cada vez menos controlar a tua operação e vai cada vez mais soluções abertas, né? Hoje, eu diria o seguinte, os nossos clientes aí dentro, talvez 80%, 90% do controle da operação está em soluções do qual ele tem controle. No futuro, menos que 50% vai ser dos sistemas que ele tem controle, vai ser sistemas abertos, né? Então, deixa eu te fazer uma provocaçãozinha, Martiniano, para a mesa inteira. Vou fazer uma provocaçãozinha para você. Claro. De um internauta querendo saber, e aí eu vou conduzir para a mesa inteira, que é a seguinte. O João Marques pergunta: já existe a tecnologia e qual seria ela para o pequeno produtor? Como é que vocês recomendam, então, que você possa aumentar a produtividade para o pequeno? E quais seriam os investimentos necessários para um pequeno produtor entrar nesse mundo da transformação digital e da apropriação dos bens que ela pode fazer? Quem é que quer responder? Eu passo para a Pulse essa pensata aí, por favor. Não, eu acho que vai muito aí no que eu falei. Eu acho que a gente tem sim um potencial de soluções extremamente disruptivo, mas eu acho que como o próprio Maximiliano falou, toda transformação, né, e toda disrupção, ela vem por ondas. Então, você ter as grandes empresas, você ter as grandes soluções sendo testadas primeiro, é o grande objetivo da gente. Então, a gente, quando a gente fomenta no Pulse a trazer startups, trazer soluções, é justamente para testar essas soluções e ajudar a desenvolver o ecossistema. Eu acho que o mais importante para o Brasil é realmente a gente ter esse ecossistema de tecnologia para o mundo do agro muito fortalecido, onde as grandes empresas vão ser as percursoras
desses testes, elas têm esse papel extremamente importante de adotarem mais rapidamente essas soluções, para essas soluções ganharem escala, porque a partir dessa escala é que a gente consegue realmente que essas soluções possam ser acessíveis para todo mundo. E eu acho que o principal ponto hoje a gente tem uma série de soluções digitais muito acessíveis para o pequeno produtor, onde ele consegue remotamente acompanhar a sua lavoura, acompanhar os seus indicadores. Então, acho que é sempre a gente ir nesse processo de incrementando a digitalização dos nossos negócios para chegar realmente no estado final, onde a gente tem essa revolução que a gente está perseguindo. Marcelo, você já consegue medir ou consegue falar de dos resultados da digitalização que você implementou na sua fazenda, resultados concretos do ponto de vista de ganhos? A gente consegue sim. E quando se fala em pequeno produtor, a gente tem que fazer uma análise muito bem feita em relação ao que realmente cabe dentro do negócio dele, dentro daquele custo, né? E que isso seja uma tecnologia que tenha longevidade. Não adianta a gente trocar a tecnologia sempre, né? Então, nós temos que pensar muito para escolher muito bem a forma de escolher muitos dados já. Desculpe. A gente consegue já ter muitos dados no sentido de monitoramento de máquinas, a partir da hora que a gente coloca alguns sistemas que conseguem medir consumo de máquinas, né? Onde a gente consegue medir o rendimento operacional, a gente consegue, a partir daí, colocar metas, colocar os nossos colaboradores, os operadores dessas máquinas mais bem treinados, né? Para a gente conseguir está evoluindo. Além disso, bastante equipamentos, bastante aplicativos, já que a gente consegue fazer um monitoramento de pragas através de celulares, né? E através disso a gente consegue ter de uma forma organizada, georreferenciados os pontos onde existem os problemas dentro da propriedade. A gente consegue também ter hoje já mecanismos onde a gente consegue ter uma distribuição melhor de sementes, né? Com esse mapeamento, tendo um maior padrão de qualidade de semeadura. Conseguimos também ter ótimos sistemas hoje já na área de clima, né? Onde nos permite que, através de análises mais avançadas, a gente consegue ter uma segurança um pouco melhor em relação ao momento de chover, se a gente adianta uma operação ou a gente atrasa um pouco mais ela, né? E, além disso, temos vários aplicativos ou várias startups que trabalham hoje numa organização em relação à melhor fertilidade de solo, onde a gente consegue já ter padrões, onde conseguimos evoluir nos macronutrientes que são mais necessários. Então, assim, conseguimos já ter, sim, muitas medidas nessas áreas, tem muita tecnologia que bate muito forte em cima dessas áreas que eu comentei, que são 5 agora, né? Mas que também evoluem para outros negócios, né? Mas a partir da hora que nós conseguimos, através dessas tecnologias, termos esses dados de uma forma organizada, a gente consegue levar para uma mesa onde a gente consegue analisar e tomar várias decisões em relação à melhora de produtividade e também uma redução de custos, né? Uma diminuição de uso de recursos, né? No final de tudo isso é onde a gente atinge a produtividade, que é o que a gente mais busca. Seu som, Miriam? Eu vou deixar aberto. Rony, imagino que vocês também já têm experiências palpáveis, né? Você pode traduzir, talvez, em números, em resultados objetivos, ou se você já tiver algum ganhos concretos com a implementação das alternativas digitais? Claro. Bom, existem
inúmeras tecnologias que já foram citadas aqui, né? Acho que várias delas vão na linha de redução de custo de produção. Então, nessa linha, a gente tem várias que permitem, por exemplo, a reduzir uma dose de um produto, ser mais eficiente e racional na utilização do mesmo, tá? Que eu acho que são a grande maioria. Então, alguns números, por exemplo, a gente já conseguiu, utilizando algumas tecnologias, reduzir o custo com inseticidas na ordem de 3%. Só que existe o outro lado. 6% é muita coisa. 3% é bastante coisa, com certeza. É pouco para uma escala pequena, mas quando a escala grande, como da SLC Agrícola, se torna muito relevante, né? E existe o outro lado da história, que é a tecnologias que possibilitam habilitar aumento de potencial produtivo, né? Você pode ser mais eficiente com essa equação, reduzindo o custo e aumentando a produtividade. Fazendo essas duas coisas, tornando-se eficiente, você vai gerar mais valor. Gerando mais valor é o que a inovação tem de conceito, né? Então, toda tecnologia que consiga trabalhar nessa equação vai ser habilitadora. Outro número muito interessante, que é a adoção de agricultura de precisão. Uso racional dos insumos, correção do solo, são tecnologias que já existem há bastante tempo, utilização de máquinas precisas, e essas, ao trabalhar em situações limitantes de produtividade, quando você consegue fazer uma interferência e corrigir esse problema, você aumenta o potencial produtivo, você produz mais. Tá? Então você se torna mais competitivo. E essa tecnologia não está restrita a grandes produtores, ela pode ser para pequenos, médios e grandes. Vai depender, claro, de quem vai apoiar esse agricultor, né? Que no caso de pequenos produtores, são as cooperativas, organizações mais próximas. Médios produtores geralmente utilizam consultores e cooperativas também. Então, vai depender muito de como o agricultor vai se incluir dentro dessa jornada. Eu sempre falo, não adianta a gente fazer um passinho e não ir adiante. É uma jornada. Depois que iniciou, tem que trabalhar essa evolução aí constante. Martiniano, você falou em relação à questão fora da porteira, que é um desafio enorme para o Brasil. Quais seriam as metodologias ou as tecnologias que você acha que hoje a gente já tem capacidade de desenvolver para, enfim, ampliar um pouco a solução desse problemaço? Entendo. Só tentando ajudar a responder um pouquinho a pergunta anterior, né? Para o pequeno proprietário, acho que um caminho sempre produtivo são as cooperativas. Aqui eu puxo aqui com o Marcelo também, porque as cooperativas é um mecanismo, é uma organização que permite consolidar as necessidades de pequenos produtores e levar tecnologias embarcadas ou soluções e serviços melhor estruturado para os seus produtores. Então, um lugar bom para se beber conhecimento é nas cooperativas. Outro lugar bom para se beber é nos hubs de inovações. Temos aqui a Pulse, tem outros hubs de inovação, Agritech Garagem. Então, recomendo aí para os nossos pequenos produtores, né, tentar beber em várias fontes que tem, como explicaram vários casos aqui dentro, tem muitas soluções já no ar que dão ganhos relevantes na produtividade. Eu acho que é sempre um elemento fundamental, importante de se capturar. Com a sua pergunta, Miriam, nós temos um problema muito grave de infraestrutura, né? Que eu vejo uma movimentação importante que está acontecendo aí, e com vários modelos importante, né, de cabotagem, né? Seja hídrico, ferroviário, rodoviário, que são pontos importantes para a melhoria da eficiência. Mas tecnologias, estão aparecendo muitas tecnologias hoje de otimização logística, né? Que eu acho que isso são pontos que dão... E temos enfrentados aí dentro empresas que têm capturado ganhos de 5%, 10% no mínimo, um bom mecanismo de inteligência preditiva logística, de otimização logística ou de predicção, tá? Então, são soluções já estão no ar aí dentro que permitem você, por exemplo, racionalizar a entrega do teu produto, por exemplo, ou a captura de insumos, né? Mesmo outras soluções que muitas pequenos proprietários estão usando aí dentro, cada vez mais criando centrais de compras, por exemplo, onde você pode otimizar
as suas compras de maneira mais corporativa, né, mais em conjunto. Então, tem várias soluções, efetivamente, que estão ajudando as grandes e as pequenas empresas a melhorarem a sua competitividade do Portugal para frente. Parte cabe, sem dúvida nenhuma, do governo federal, estaduais e municipais, em disponibilizar infraestrutura adequada, mas parte também tem contribuído muito com as tecnologias aí dentro, tipo Uber para otimização, tipo Waze para otimização logísticas, que estão aparecendo, né, e estão contribuindo muito para a produtividade para Portugal fora também. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui da plateia, e aí vocês fiquem à vontade de saber quem é que vai responder. É do Thiago Schauer, acho que é assim. Ele pergunta o seguinte: como vocês enxergam o avanço da agricultura digital, onde cada vez softwares, hardwares, máquinas e máquinas se tornam autônomos e algoritmos pré-determinados definem quase sem conhecimento específico aplicações. Sabemos que a economia em insumos é enorme, porém as ferramentas de AP, se não bem aplicadas por alguém com conhecimento específico, podemos acabar interferindo erroneamente em toda a cadeia produtiva. Como podemos conciliar a agricultura digital com as ferramentas de AP e conhecimentos específicos? Esse é um desafio, uma pergunta de um grande entendido. Quem é que se atreve a responder? Ou seja, como enfrentar essa questão? Eu posso começar e acho que o grupo aqui completa também. Eu acho que o grande ponto aqui é o que o Martiniano falou, é essa transformação do negócio, né? Não necessariamente você ter a digitalização, a gente deixa de ter as pessoas, os conhecimentos necessários no mundo de agricultura, no mundo de agronomia. Então, o que acaba ocorrendo é muito mais a especialização desse trabalho. Hoje, quando você acompanha, dentro do Pulse, por exemplo, o perfil dos founders de startups, a gente muitas vezes acha que um founder de startup é alguém de tecnologia. E não. Hoje, quando a gente pega o perfil das startups de agtech e o perfil dos founders dessas startups, são pessoas que vieram com esse expertise do campo. Então, são pessoas que trazem a vivência, que trazem esse conhecimento e estão criando maneiras da gente otimizar e exponencializar esse conhecimento para outras pessoas que muitas vezes não teriam, os pequenos produtores, às vezes, acesso a ter um agrônomo dedicado ou perfis diferentes dedicados. Então, eu acho que a tecnologia, ela precisa, sim, desse apoio, desse conhecimento, dessa conexão com esse perfil mais técnico. Não é, a gente costuma falar, né? Não é tecnologia por tecnologia. Ela tem que estar ligada a pessoas, ela tem que estar ligada muito a esse conhecimento. Alguém mais quer contribuir para essa pensata? Eu gostaria, né? Então, Pegar até o gancho aí, né, do Pedro, né? Eu acho que o importante é a gente entender o seguinte, né? Tecnologia existe, né? A gente precisa ter noção de que está disponível aí dentro, né? Qual é o nosso grande problema hoje que nós temos, né? Primeiro, a conectividade. A gente tem o campo realmente de forma iluminada e os equipamentos efetivamente conectados em real time, né? Esse é um grande desafio, que hoje eu diria que é o principal desafio que nós temos enfrentado aí na parte agrícola. Segundo desafio importantíssimo desse processo, a gente realmente conectar de forma integrada, de forma planejada, de forma estruturada as soluções, tá? Muitas empresas vão pontualmente fazendo trabalhos spots, né? E depois você vai ficar lá no final da linha, você vai ter um grande Frankenstein para sustentar isso, né? Então, a gente sempre recomenda o seguinte: quando você vai fazer uma jornada efetivamente digital, né, tem um momento de experimentação, sem dúvida, porque você precisa entender, faz parte do processo, né? Mas você tem que saber onde você vai chegar, né? E às vezes, né, o entendimento de qual a direção que você vai chegar, você não tem certeza se o vulto ali na frente é um homem, uma mulher, se é, né, loiro ou não, branco, negro, mas pelo menos você sabe que é naquela direção e o vulto é mais ou menos de uma pessoa.
e você vai aprender durante o processo, né? O grande problema que a gente encontra nas pessoas, empresas fazendo tiros, e ele realmente não tem uma noção da direção. Então vai para a esquerda, vai para a direita, né? Então a gente tem uma clareza, né, do que significa transformação, né? Construir isso, embarcar as pessoas, né? E dar condições para as pessoas poderem se transformar, e algumas vão se transformar, algumas já estão transformadas, tá? Como eu disse, a nossa agrícola realmente é inovadora, então a gente encontra muita gente que já entra logo no circuito muito rapidamente. Tem outras que precisam ser preparadas, tem outras que não vão conseguir ser preparadas. Então a gente tem que criar a modelagem para fazer a transformação de um ambiente integrado, a transformação estrutural e a transformação do modelo mental. Eu tenho uma outra perguntinha aqui a plateia hoje nessa mesa está super envolvida. Do Alexandre Pavilanes, ele pergunta o seguinte, eu não sei se alguém de vocês consegue responder. Como vocês veem a adoção das tecnologias digitais com as plant factories, como as fazendas verticais e horizontais, bem como as estufas inteligentes, as smart greenhouse, no Brasil e no mundo? Alguém conhece essas experiências? Pode falar um pouquinho sobre elas? Muito específico? Eu acho que é muito específico. Não sei, acho que talvez na parte... Na parte agrícola aí dentro, eu posso contar um exemplo muito que hoje está mais em voga e mais sendo desenvolvido na parte do suco energético, que são as MPBs, né? As mudas pré-brotadas, né? Onde as grandes, aí eu coloco aqui, aproveite a Raizen, né, está nesse circuito também, talvez o Pedro possa fazer alguns comentários aí dentro, que são tecnologias que estão revolucionando o campo, a produtividade do campo, e naturalmente as tecnologias de acompanhamento, né, de maturação, né, de eficiência, todas as tecnologias aí dentro para você garantir esse motivo, você realmente quer uma fábrica, né, uma fábrica de MPB, ela virou uma ciência realmente importante de muito ganho de produtividade. Então, já no Brasil, já estamos experimentando esse tipo de soluções, né, que cada vez mais estão aumentando muito a produtividade de campo para as empresas. Ok. Eu tenho uma perguntinha do moderador, que infelizmente não pôde participar, então vou repassar aqui para todos vocês para aproveitar a contribuição dele, né? Ele indaga o seguinte: a gente deve se preocupar com o impacto social do aumento da produtividade que as novas tecnologias trazem? Quais são as preocupações que a gente deve ter em relação ao impacto social? Eu acho que o Ronei podia começar a falar sobre esse tema. Claro, bom, obviamente que todo o impacto de você colocar uma tecnologia é necessário ter uma preparação, né? A gente tem que preparar as pessoas para fazer essa transformação, utilizar técnicas, por exemplo, de gestão da mudança, né? O que é isso, né? Comunicar muito bem os benefícios, treinar as pessoas, habilitar elas para que elas se sintam confortáveis a sair de um analógico, de uma caneta, para um aplicativo, para uma informação num sensor. A SLC Agrícola fez esse processo e tem feito esse processo com bastante sucesso ao criar, por exemplo, espaços de inclusão digital em cada uma das nossas unidades, onde a gente disponibiliza diversos cursos, né, de cada uma das plataformas que a gente utiliza para treinar as pessoas. Além disso, treinamentos presenciais, claro, obviamente dependendo da situação de pandemia, né, alguma coisa está mais restrita. E toda essa gestão, né, de projetos que envolvem, né, entender o momento em que cada pessoa está e o que precisa ser feito para que aquela comunicação seja muito adequada, né, e você consiga incluir todas aquelas pessoas que estão dentro da sua operação. Tá? Então isso é essencial nesse sentido, né? Você trazer as pessoas, incluí-las dentro do processo para que elas possam contribuir, e com isso começa a surgir aquele caminho de volta, né? Começam a sugerir melhorias, começam a sugerir situações que você pode ser cada vez mais eficiente. Então um bom caminho é esse, claro, sempre preparar muito bem as pessoas, treinando e comunicando elas para a tecnologia que vai chegar.
Marcelo, e você tem alguma experiência pessoal ou do seu empreendedor sobre essa questão do impacto social? Sim, com certeza. O que eu observo dentro das nossas equipes aqui é que elas são, apesar de ter uma idade um pouquinho maior, é como se fosse uma criança mexendo com o digital, porque o digital ele é muito atrativo, né? Todos hoje mexem com o celular, brincam com alguma coisa, com algum tipo de aplicativo, e quando você leva dessa forma, como uma coisa simples, como o que ele faz no seu dia a dia de descanso ou nas suas horas vagas, a gente consegue mostrar para eles que é muito simples, né? E acaba sendo muito atrativo. E aí a gente pode imaginar, né, que a questão da idade muitas vezes tem um impacto positivo, um impacto também nisso. Mas muitas vezes aquelas pessoas que a gente acha que não vão se enquadrar no processo, às vezes eles são os primeiros a dar o exemplo e são os que têm os melhores indicadores no sentido de aproveitamento da tecnologia, porque eles são mais disciplinados muitas vezes, né? Então, realmente, essa inclusão digital para a sociedade ela é muito fácil, porque todos estão vivendo esse momento. Alguns, claro, preferem não ter ela próximo, mas a gente sempre tem atividades dentro de uma propriedade rural que também precisa, que também não contém a questão digital, né? Então, a gente consegue encaixar de uma forma muito fácil. As pessoas estão muito aptas, estão acostumadas com o digital na vida delas, né? E só com um pequeno preparo de treinamentos, a gente já consegue levar essas pessoas para um nível muito alto, de uma forma muito simples, porque realmente é muito atrativo, é muito bom de lidar com esses aplicativos modernos, com essas plataformas modernas que tem. Então, assim, o operador da máquina, o colaborador, ele se sente muito bem, porque ele vê que dentro das propriedades que tem esse tipo de tecnologia, eles estão crescendo, eles estão também dando um passo a mais, podendo ter uma possibilidade de ganhar, daqui a pouco ter um salário um pouco melhor. Então, assim, a gente encontra dificuldade, sim, mas a partir da hora que a gente consegue colocar um processo de treinamento, de preparo, e desmistificar aquela questão de que aquilo ali pode ser ruim para ele, porque muitas vezes está monitorando o próprio trabalho dele, a gente consegue ter sucesso de uma forma muito rápida, muito fácil. Ah, legal. E a Raizen tem alguma experiência voltada para isso? Não, acho que complementando aí o que todo mundo falou perfeitamente, eu acho que o movimento da digitalização, o movimento da gente trazer tecnologia, ele é inevitável. E super importante. Eu acho que trazendo tecnologia, trazendo a digitalização, trazendo essa transformação que a gente vai cada vez mais liderar o agronegócio no mundo. Então, é extremamente importante, sim, a gente ter essa agenda. Aqui na Raiz, a gente tem o compromisso público de olhar muito os pilares do ESG, né? De realmente ter frentes sustentáveis, de ter esse olhar social. E acho que, como falaram, o ponto mais importante é esse. Quando você traz a tecnologia, quando você traz a digitalização, a gente também está trazendo um maior reconhecimento para quem trabalha no campo, uma maior especialização, e a gente vai trazer mais valor para o produto. Então, a cadeia como um todo se beneficia. Então, acho, sim, um movimento super importante que tem que realmente acompanhar e acontecer. Ok. Martina, você quer contribuir um pouquinho para essa pensar? Sim, acho que o Pedro comentou um ponto interessante aí dentro, que a vertente ESG está vindo com uma intensidade muito grande nesse setor, tá? E aqui estamos falando especificamente do S, né? Então, comentaram muito bem aqui na questão do colaborador. Realmente, eu acho que as empresas cada vez mais têm que se preocupar com essa transformação e as pessoas estão pegando muito rapidamente. Eu acho que a evolução é uma evolução muito positiva. Mas é importante entender o seguinte: vai aumentar a produtividade, sim, e vamos ter redução, sim, tá? E isso vai impactar a sociedade, sim, tá? Então, o lado que eu acho que é importantíssimo para as empresas pensarem com a devida importância é
como contribuir para que a sociedade se desenvolva com o desenvolvimento digital que as empresas estão tendo. Porque você vai abrir muito espaço de ecossistemas, de startups, de serviços correlatos que você vai precisar por natureza das sociedades onde você está em volta, né? Em especial na parte agrícola aqui dentro. Então, uma preocupação importante no momento que eu estiver introduzindo produtividade, ganho de produtividade e tudo mais, que pode realmente, efetivamente, ter uma redução de pessoas, e provavelmente vai acontecer, onde você vai poder usar ou para crescimento, né, da tua operação, ou então realmente você tem que até passar por um processo de redução de pessoas, preparar a sociedade para receber essas pessoas e preparar a sociedade para oferecer tipos de serviços que a tua nova organização vai precisar, com mais digital, com mais colaboração. Então, o olho, sim, tem que estar em cima do colaborador para o seu desenvolvimento, das condições para ele poder cada vez gerar mais valor, e para ele também, porque por natureza vai refletir provavelmente uma melhor remuneração, né, um melhor crescimento profissional, mas também do lado da sociedade, para poder receber talvez algum excedente de recursos e preparar a sociedade para oferecer as novas tecnologias, os novos serviços que vai aparecer em função dessa transformação digital que vai acontecer. Tá? Esse é um cuidado que é importante as empresas construírem no lado S do ESG. Não, compromissos muito poucos, né, que a gente tem pela frente aí, né? Pouquinha coisa para fazer, né? E tem outra pergunta da plateia, essa é mais uma provocação, e eu vou estender a toda a mesa. É do Jonas Montemovo, ele é da empresa chamada Imagem. Ele pergunta o seguinte: atualmente no agro temos diversas soluções, porém a maioria não se integra. O que vocês fariam para melhorar esse cenário? Quem quer começar? Primeiro, vocês concordam com essa afirmativa? E segundo, o que pode, se ela é verdadeira, o que vocês sugerem para melhorar? Marcelo, você sente isso na pele, assim, muita solução que não se fala? Com certeza a gente tem uma oferta hoje muito grande, né? E a preocupação que a gente precisa ter, né, dentro da sociedade é ver o que realmente se encaixa de uma forma perfeita dentro como sendo uma solução para aquele tamanho de propriedade, para aquele produtor, para aquela habilidade intelectual. Então, realmente a oferta é muito grande, mas o que cabe dentro daquele negócio? Realmente é o momento? Nós temos pessoas que vão conseguir tirar o proveito dessa solução. Então, assim, é bem complexo, não podemos levar só na emoção do digital, temos que ter um preparo prévio muito bem elaborado. Muitas vezes, né, a gente falou um pouco aí da relação entre o digital e se isso realmente é uma solução. Nós não podemos esquecer do passado, da história e principalmente da questão técnica, porque muitas vezes a gente quer substituir alguma coisa pelo digital, mas nós precisamos ainda ter certeza de que a questão técnica, a questão de que nós vamos manter através dos ensinamentos da história, né, ter realmente o resultado, né? Nós temos que ter validada a tecnologia de uma forma muito segura para ter certeza de que nós podemos implantar e não vamos encarar um problema, né? Então, realmente, muita oferta, né? Nós temos que tomar muito cuidado para ver o que cabe, né, na questão financeira, na questão do investimento e também se aquilo ali vai ser uma solução ou, no final das contas, vai acabar sendo um empecilho dentro do processo, né? Ô, Rony, e como lidar com essa questão? Assim, como é que a pessoa pode aprender sem ter um problema no final? Pegando um gancho aí no que o Marcelo estava comentando, a questão do diagnóstico é fundamental, né? O pequeno ao grande produtor, também já foi falado aí também pelo Martiniano, né? Você tem que saber onde que você quer chegar, os problemas que você quer resolver e que são prioritários. Esse diagnóstico, então, ele é a parte inicial, né? Feito o diagnóstico, você vai ter a tecnologia mais adequada possível. Aí vai depender muito do tamanho do negócio, né? Operações grandes como a da SLC Agrícola, nós trabalhamos, obviamente, a colaboração de todos esses parceiros tecnológicos para obtenção desse grande banco de dados,
né, num Big Data, né, um grande banco disponível onde a gente consegue acessar esses dados e fazer as análises necessárias, né? Obviamente que isso geralmente vai acontecer para grandes grupos de cooperativas, enfim, que tem um poder, né, de conseguir realizar isso internamente ou com um apoio de consultorias ou outras empresas. Mas aí existe a necessidade, depois de realizar esse diagnóstico, de que aquele pequeno, médio agricultor construir os seus parceiros tecnológicos, né? E em cima dele trabalhar o que é fundamental, o que é prioritário, estabelecer lá quais são as suas 3 principais dores que ele quer resolver e em cima desses parceiros tentar conectar eles, tá? Então acho que isso funciona super bem para escala menor, né? Não exige grandes investimentos. As empresas de tecnologia têm isso muito no seu DNA de se conectar, ainda mais porque eles vão conseguir atender uma maior quantidade de agricultores dentro de uma região. Tá? E o apoio, obviamente, de consultores, empresas de tecnologia, cooperativas, né, apoiando nesse sentido, de serem grandes provedores de conhecimento. Então, a expressão que a gente gosta aqui, não dá só para produzir mais e reduzir custo, tem que aplicar mais conhecimento por hectare, né? A tecnologia precisa mais conhecimento por hectare. E tem o conhecimento da tecnologia, mas tem todo o conhecimento agronômico, que esse não pode ficar de fora, tá? Esse é fundamental. Não dá para esquecer do solo, da planta, do clima, né? E essas tecnologias embarcadas com esse conhecimento, com o know-how do produtor, elas podem ser grandes habilitadoras nesse sentido, de prover melhores resultados. Pedro, a experiência de vocês também como é que é nessa direção? Não, eu acho que todo mundo falou aqui, os pontos principais a gente sabe que toda solução que está aí ainda vai mudar. Eu acho que o principal ponto quando a gente fala de digitalização, da transformação digital, é realmente mudar o mindset, mudar a forma que a gente está acostumado a trabalhar. Acho que o principal ponto é a gente ter clareza do que a gente quer, não é aplicar tecnologia por aplicar. Então, você ter muito claro, como levantaram aí, qual é a sua dor, qual é o seu problema e como é que você vai medir. Porque muitas vezes a gente quer aplicar uma solução e a gente não vai conseguir medir se ela teve retorno. Então, a gente ter muito claro qual é a nossa dor, qual é o nosso problema e como a gente vai medir, e ter a clareza de que não existe solução perfeita, não existe a solução que está pronta e é definitiva. A velocidade como o mundo e a tecnologia está acelerando, uma solução que hoje é inovadora e funciona, amanhã pode não ser mais. Então, eu acho que a gente ter essa cabeça, ter esse mindset e realmente aí trazer, eu acho que quando você fala de startup, né, trazer um mindset de começar pequeno, testa, funcionou, vamos expandir. Mesmo numa pequena propriedade, você ainda pode começar pequeno também. Então, a gente tem muito esse costume aqui dentro do Pulse, dentro da Raiz, de realmente, toda vez que vamos buscar uma solução, vamos fazer uma prova de conceito, vamos fazer um piloto, vamos testar aquela solução, vamos conseguir medir, deu certo, vamos crescer. Então, acho que esse é o principal aprendizado para a gente conseguir acompanhar esse processo. Martiniano, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu gostei muito do comentário de todos aqui, tá? Só queria fazer duas pequenas adições aqui dentro, né? O primeiro o mundo que a gente está vivendo é um mundo que a gente tem que... tem uma frase americana que refere bem isso, né? Take the risk and move fast. A gente precisa assumir o risco e não tem que ter apegação, né? Não pode ter, né? Me apeguei, né? Não, amigo, não deu certo, passou, vai para outra. Você tem que assumir o risco, testar, se deu certo vai, se não vai, abandona e parte para outro. Não fique sofrendo, tentando fazer aquilo acertar, mudar ou torcer para aquilo. Então, esse é um primeiro conceito fundamental quando você vai isso aí. Realmente, vai ter muitas soluções aí, e realmente não se comunicam, não se falam e tudo mais, e vai ter um processo de aprendizado e crescimento desse processo. Para isso, é fundamental o que nós chamamos de sandbox. Precisa ter um ambiente onde você faça esses testes, né? Que é um laboratório.
de experimentação, que não atrapalha a tua operação, você deixa a tua operação fluir, mas você tem espaço de teste e habilitação sobre essa tecnologia. A terceira peça é o seguinte, né? Pense em construir uma plataforma digital. Isso é fundamental. E muitas empresas não olham isso, tá? Vão colocando. A plataforma digital permite que você tenha o seu ambiente próprio de produção que vai conduzir, e você tem toda uma mecânica para fazer teste, para se relacionar com um hub de inovação, onde efetivamente você vai fazer suas experimentações. E nesses ambientes digital, você precisa ter um data lake, onde você vai colocando soluções que às vezes não se comunicam, mas seu data lake comunica, cria uma homogeneidade e você utiliza, tá? Então, sugestão aí dentro, né? Realmente experimentem, é importante esse processo de aprendizado e de teste, criem mecanismo de experimentação, sandbox, e tenham clareza da sua plataforma digital, de como é que você vai conviver com soluções que vão se mover, que vai sair, que vai entrar, mas você não interrompa, você não atrapalhe, você só entre para um ambiente de homologação naquele momento que você tiver tranquilidade para que aquela solução de fato vai se pegar. Gente, olha só, já passou 1 hora do nosso bate-papo, vai muito rápido, né? Então ainda temos mais algumas perguntas, eu vou fazer só mais uma e depois dou um tempinho para vocês, para a gente se despedir. Quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Então, só reproduzindo para vocês todos também outro pensamento que eu acho que vocês podem contribuir, é do Diego Martins Almeida. Ele pergunta o seguinte: com o advento da agricultura 4.0, é possível fazer gestão dos processos de forma analógica? E ele acredita que é o caminho sem volta, a agricultura digital, e imagina que uma plataforma integradora de diversas soluções seria indispensável. Mas como é que vocês imaginam que se dá, então, essa fusão do digital com o mundo analógico ainda? Quem quer ajudá-lo um pouquinho nessa reflexão? Martiniano? Posso falar, tá? De alguma forma, o grupo que abordou, né? O Ronei falou sobre a questão de ninguém vai substituir a inteligência agrícola, por exemplo, né? É fundamental você ter especialistas, né? Então, cada vez mais as atividades transacionais vão sendo substituídas pelas digitais automatizadas, né? Então, esse é o caminho natural que vai acontecer, e cada vez você vai buscar mais especialização para realmente, né? Ou seja, qual é o modelo matemático, né? Qual é a lógica que faz a conexão e dá realmente aquela tomada de decisão precisa no processo, tá? Então, a gente vai conviver naturalmente, gente, com dois mundos, o mundo analógico e o mundo digital, sim, né? O mundo digital vai cada vez mais conectar, cada vez mais tirar as atividades transacionais, cada vez mais assumir operações, as atividades operacionais, e cada vez mais a gente vai ter pessoas mais especializadas que tem que saber trabalhar em ecossistema, que tem que saber pensar primeiro em digital, né, o digital first, né, o primeiro digital. Então, essas mudanças a gente vai ter que acontecer. Então, vai ter naturalmente uma transformação na sociedade, uma transformação das empresas agrícolas, onde a gente vai ter um novo mundo daqui a pouco, né? Onde vai ter pessoas cada vez mais com mais alto valor agregado na organização, com soluções digitais cada vez mais preditivas, né? E contribuindo para tomar decisão mais rápida. Ok, pessoal. Então, eu vou dar uns 3 minutinhos para cada um se despedir. Vou começar agora de trás para frente. Por favor, Marcelo. E aí eu vou passando e a gente, infelizmente, já terminou. Teremos, espero, continuidade e o avanço desse debate no próximo ano, no novo AgroTIC 2022. Espero contar com vocês. Marcelo, por favor. Bom, realmente o assunto, se a gente quisesse ficar conversando 2, 3 horas a respeito, né, com certeza teria muita discussão saudável e que poderia agregar muito, né? Eu vejo que o digital ele veio realmente para ficar, mas nós vamos passar por essa transformação aos poucos, alguns rapidamente, outros lentamente, alguns talvez não vão chegar nesse nível de estar com o digital no seu dia a dia dentro da propriedade,
mas isso é muito natural. O Brasil alcançou a excelência na produção dentro da porteira, né? Através desse mundo que nós vivemos até agora, né? Então, com muito sucesso, com muita dedicação, onde a parte técnica, o trabalho, o estudo sempre imperou, né? E agora nós vamos tratar o digital como um complemento de todo esse processo, onde nós vamos conseguir estar organizando todo o nosso processo. O que antes era no caderno, mas sempre foi organizado, né? Agora vai ser de outra forma, né? Mas nunca vai deixar de existir a anotação, nunca vai deixar de existir aquela assistência técnica com tanto know-how que adquiriu ao longo do tempo, né? E eu acho que o nosso desafio ao redor desse mundo digital vai ser sempre a busca pela produção, né, cada vez maior, mas com menos recursos, com menos custo. Isso vai nos dar uma produtividade que nós vamos continuar crescendo, né, dentro do negócio, porque realmente o custo de tudo que a gente vem trabalhando acaba sendo muito alto, né? Então a tecnologia vai ajudar dessa forma. A agricultura no Brasil hoje vê muito a questão de sustentabilidade, é um foco muito grande que nós temos, então a questão digital também nos permite, né, através da medição de tudo que a gente faz, garantir que nós temos um processo sustentável, né? A inclusão social é algo que é muito vislumbrado dentro dos negócios agrícolas como um todo, então eu acho que tudo isso acaba facilitando a nossa vida, mas ao mesmo tempo nós vamos conseguir ter esses processos como sempre foram feitos com muita qualidade, né? Enfim, o desafio, né, para mim, principalmente para nós que estamos aqui nessa região do Mato Piba, ainda é a conectividade. Então, muita coisa a gente não consegue desenvolver ainda dentro das nossas propriedades, mas a gente já tem muitos sistemas que funcionam muito bem. Me coloco à disposição, estamos aqui morando em Luiz Eduardo Magalhães, a nossa cooperativa é uma cooperativa muito grande, com mais de 300 produtores, sempre que precisarem de nós, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite, fico feliz de fazer parte desse grupo. Obrigada, Marcelo. Por favor, Ronei. Agradecendo aí aos colegas, né? A Miriam também pela intermediação, aos participantes do evento. A jornada ela é bem, parece ser muito simples, né? Mas ela tem que ser iniciada, tá? Então, somente de você já selecionar uma tecnologia que seja útil, essa tecnologia documente ou registre os seus dados e que os dados estejam corretos, já vai ser um grande habilitador aí de sucesso para qualquer agricultor, seja ele pequeno, médio ou grande. Então, dentro dessa jornada, né, a gente, cada vez mais as conexões elas vão existir, né? Você colocou a tecnologia para reduzir um custo, mas ela vai entregar uma redução de tempo de processamento, ela vai permitir uma redução do impacto ambiental, por exemplo, pela maximização de insumos, ela vai habilitar alguma função social, assim como a conectividade. Então, existem vários ganchos que vão acontecendo e eles são muito amarrados um no outro, né? Estar próximo do campo, testar e fazer as coisas de forma prática é uma dica que é fundamental para as empresas de tecnologia e também para o agricultor, né, para experimentar, sentir o que realmente é útil para ele, tá? Como a SLC Agrícola, a gente agradece a poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo aqui dentro da empresa e também eu fico à disposição aí para outros momentos, né, outras discussões desses assuntos que são super interessantes para o agronegócio brasileiro. Obrigado. Obrigadão, Ronei. Por favor, Pedro. Não, eu queria agradecer aí, Miriam e todos os colegas aí. Como a gente já falou, né? A digitalização, a transformação, ela veio para ficar. É uma jornada, não é um processo que ocorre de uma hora para outra, é uma jornada que a gente vai vivendo. E acho que o principal ponto, o ponto mais importante, é a gente não confundir digitalização única e exclusivamente como tecnologia.
Acho que tecnologia, ela é um meio, mas o mais importante realmente são as pessoas. Tanto é que sempre que a gente fala dessa jornada de transformação digital, seja no campo ou seja em outros setores, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de mudança, a gente está falando de adaptação. Então, por isso que a gente considera muito a importância, por exemplo, de espaços como os hubs de inovação, que é justamente para a gente conectar diferentes pessoas com diferentes expertises e realmente promover essa colaboração e essa troca de conhecimento. A gente tem diferentes soluções que nasceram dentro do Pulse, dentro do Hub, justamente por você conectar startups diferentes e que se complementam. Então, eu acho que a gente ter esses ambientes é extremamente positivo para o Brasil e a gente tem realmente essa missão de manter o nosso pioneirismo, manter a agricultura no Brasil como uma agricultura viável, uma agricultura de resultados. Então, acho que quem tiver interesse em conhecer nossas soluções e engajar com as startups que estão lá, acesse o nosso site, pulsehub.com.br. A gente tem uma agenda, a gente tem startups onde a gente pode se relacionar, e eu acho que o mais importante é isso, é essa conexão de pessoas para criarem essas soluções. Obrigadão, Pedro. Por favor, Martinho. Bom, eu acho que como grandes mensagens aqui, e dou parabéns para os participantes, que são pessoas que têm vivido o setor com muita profundidade dentro, e a tecnologia no setor e a transformação digital, que é sempre bom ter um painel com pessoas com conhecimento e com experiência, né? Como esse grupo tem demonstrado. Se eu posso dar algumas mensagens para as pessoas aqui que estão participando, beba inovação, é fundamental. A gente precisa entender o que está acontecendo, né? Se a gente não se mover, né, não entender o que vai acontecer de transformação, você pode ficar para trás e pode pagar um preço muito alto, né, por não estar capturando as eficiências que você vai capturar. Porque tem a palavra de ordem aqui dentro é aumentar a eficiência, reduzir custo, né, a gente aumentar mais valor, né, para a empresa. Tem uma visão clara de aonde você quer chegar. Você não vai ser preciso no processo, mas você tem que ter uma orientação, tem que saber como o caminho que estão sendo trilhados e as oportunidades que estão sendo trilhadas. Essa visão da transformação é um elemento importante. Vai ter que experimentação. Inovação é agile, é transformação rápida. O modelo mental muda. Tem que experimentar e mover rápido quando não der certo. Faça essa movimentação. Essa transformação vai mudar a organização, a estrutura, o perfil, né, o modelo de gestão, a forma de interação, a forma de colaboração, a interação com os agentes externos, os ecossistemas. Então vai mudar. A gente tem que entender essa mudança e incorporar essa mudança, tá? E ter clareza, né, de qual é a tua plataforma e como é que você vai usar essa plataforma aí para o teu futuro, tá? Porque eu acho que o Brasil, né, e o setor agrícola do Brasil, que é muito competitivo, vai ganhar mais em produtividade ainda. E quem não encostar, quem não estiver próximo, quem não estiver no mínimo acompanhando a movimentação, vai ficar no meio da estrada. Porque as outras empresas vão ganhar eficiência e vão adquirir, e vão comprar, e vão levar, tá? Ou ela não aguenta, né? Ou ela vai ser tomada pelo setor. Então o setor ele é muito estruturado, vai se estruturar. Então a eficiência, né, competitividade, entender o que está acontecendo é um elemento importante. Como KPMG, eu queria agradecer demais a participação. Obrigado por todo mundo por estar nesse tempo aí ouvindo a gente. Agradecer aqui todos os participantes, né? Obrigado pela mesa, Miriam pela condução, né? Gente, e é um prazer estar com vocês. É um prazer enorme, muito obrigada a vocês.